Este é o Self-Maximize. É um mapa mental criado para ajudar você a se auto-refletir e se auto-aperfeiçoar, especialmente no que diz respeito ao seu valor no mercado de relacionamentos. Por que eu sou qualificado para te dizer como fazer isso? Bem, eu já fui de um 4 para um 8. Sair daqui para cá é uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo. Olhe para todas essas linhas bonitas e coloridas. Isso é atenção. E eu consegui isso perdendo 45 quilos enquanto ganhava massa muscular, aprendendo a me vestir, eliminando minhas inseguranças, trabalhando minhas habilidades sociais, buscando informação e aprendendo de forma independente, me mudando para o outro lado do país, seguindo um sonho com muito sucesso, que depois foi destruído pela Covid, me mudando novamente para o outro lado do país, e então começando este canal nas redes sociais, que agora tem milhões e milhões de visualizações e do qual eu tiro meu sustento. E faz apenas 7 meses. Conquistar essas coisas me transformou de um completo perdedor em, bem, você deveria ver minhas opções agora. O Self-Maximize é baseado parcialmente em outro mapa mental chamado Teoria Integral. Eu criei minha própria versão dela para facilitar o entendimento. Quer mais matemática? Acesse itsshowmemath.com e assine a newsletter para receber novidades exclusivas, mais vídeos e outros conteúdos. Para aprender mais rápido sobre automaximizar, preste atenção nestas 7 coisas. Automaximizar significa: se você sabe o que quer e consegue mudar de ideia e o que faz, então o mundo ao seu redor vai te dar um resultado diferente e, com sorte, melhor. Este mapa é um fluxograma de como isso funciona e você pode consultá-lo para descobrir o que pode estar faltando. Originalmente, o Self-Maximize seria apenas uma explicação detalhada do que você precisa fazer em cada categoria individual das zonas, e eu ainda vou abordar essas questões. Mas quanto mais eu escrevia, mais percebia que não posso dar conselhos para todo mundo ao mesmo tempo. São 23 páginas. Em vídeos futuros, talvez eu entre em detalhes sobre coisas como condicionamento físico, dieta, moda, status social, mas isso é demais para um só vídeo. Então, em vez disso, vou apenas mostrar como eu fiz. É baseado em receber feedback do seu ambiente e responder a isso de forma consciente. Também incluí alguns dos exercícios que fiz no pacote PDF do Self-Maximize, que está à venda no meu Patreon. Então vou fazer 2 coisas neste vídeo. Vou passar por esta lista de verificação que explica as zonas com mais detalhes e vou mostrar como pensar sobre elas usando este mapa. Aqui está como o mapa funciona. Essas setas cinzas representam como a vida funciona de forma inconsciente quando você não está pensando sobre isso. Tudo na sua vida começa com um desejo, como estou com fome, ou preciso ir trabalhar, ou quero uma namorada. E então esses desejos se tornam mentais, viram pensamentos e depois se transformam em seus comportamentos que então vão para o seu ambiente, que reage a eles. E essas reações se tornam a sua vida. Quando você vivencia a sua vida, você recebe um retorno, e então tem a oportunidade de refletir sobre isso e mudar o que faz, que é onde a maioria das pessoas falha. Então esse mapa incentiva você a pensar nas coisas fora de ordem. Comece reconhecendo o que você quer e, em seguida, comece a pensar onde seria o melhor lugar para conseguir isso antes de começar a planejar seus comportamentos. Eu dividi cada uma dessas sessões com perguntas que ajudam você a refletir sobre elas e exercícios para ajudar a mudar a sua forma de pensar. Esses exercícios foram criados para aumentar a sua consciência. Por que a consciência é importante? Eu já fiz muitos vídeos sobre mulheres dizendo coisas como: eu sou nota 10, você é nota 10, todos somos nota 10, todo mundo é perfeito, eu sou a mesa, é uma frase popular. Basicamente, isso significa: eu não preciso oferecer nada, mas você precisa. A versão masculina disso é: eu quero que ela goste de mim pelo que eu sou, e não por nenhum dos motivos reais pelos quais as mulheres podem gostar de um homem. Esse tipo de pensamento é de baixa consciência, é interesseiro, é egocêntrico. Vê os outros basicamente como um meio para um fim. Eles deveriam gostar de você, e não como indivíduos que têm suas próprias preferências. Então, algumas pessoas querem coisas, mas esquecem do que o mundo espera delas e nunca pensam em como poderiam oferecer essas coisas. Então, para resumir o Self-Maximize, basicamente é: não seja assim. Não fique só dizendo: minhas necessidades, quem vai gostar de mim pelo que eu sou? Seja assim, e então procure alguém que esteja disposto a ser isso para você, aqui, desse jeito. E se você conseguir se tornar mais consciente de como se tornar essas coisas, sua vida melhora muito rápido. Em outras palavras, você não pode fazer as pessoas gostarem de você. Você só precisa ser aquilo de que elas gostam. Aqui estão alguns fracassos em fazer isso. Como eu disse, fiquei em ótima forma física, mas não consegui ganhar muito dinheiro até recentemente.
Então muitas mulheres entravam na minha vida, mas também iam embora. Eu tinha muitas características atraentes, então eu conseguia muito disso, mas não tinha muitas características confiáveis, então não conseguia muito daquilo. O que eu não consegui fazer foi mudar minha mente e meus comportamentos de uma forma que fizesse o mundo querer me dar dinheiro. Então eu tinha um desejo que não era realizado, e não entendi que essa era a única maneira de mudar isso. Exemplo número 2. Eu costumava ter um amigo russo com uma cicatriz no rosto. A Rússia é bem legal. E ele disse que queria se livrar do sotaque dele. Ele falava com um sotaque russo bem carregado. Você sabe como é. Então eu disse, ótimo, posso ajudar com isso. Você se lembra de um minuto atrás quando me pediu para abrir a janela? E ele disse, sim. E eu disse, ok, em vez de dizer window, diga window. Em vez de diga E. E ele respondeu, não, isso é estúpido. Então, ele queria mudar o sotaque, mas nunca conseguiu o que queria porque ignorou o feedback e não mudou seus pensamentos. Exemplo número 3. Um fã meu me disse que as pessoas dizem que ele parece um pouco afetado. Então, entramos na webcam e eu digo, certo, seu moletom é um pouco afetado. E ele responde, qual o problema de estar confortável? E eu digo, ok, seu corte de cabelo não está funcionando para você. E ele diz, já vi caras populares com esse corte de cabelo. E eu falo, certo cara, seu bigode é estereotipadamente afetado. E ele diz, é só a iluminação. Você ficaria diferente se estivesse aqui no quarto comigo. Mantenha o problema. O que você quer de mim? Estou conversando com uma garota. Ela diz, os homens estão sendo muito atirados comigo no Tinder. Olho o perfil dela e são só fotos de biquíni. E eu digo, bem, aí está o seu problema. Você está seminua na frente de milhares de homens. E ela responde, com licença, eu tenho o direito de me orgulhar do meu corpo. E sim, você tem o direito de fazer isso, mas é isso que acontece se você faz, e você não tem o poder de mudar isso. Não é assim que o mundo funciona. Então, em todos esses exemplos, essas pessoas queriam algo e lhes foi mostrado o que precisavam mudar para conseguir, mas resistiram a fazer essas mudanças, então mantiveram os mesmos comportamentos, fizeram as mesmas coisas diante das mesmas pessoas, do mesmo jeito, e obtiveram os mesmos resultados. Este mapa está aqui para te lembrar de como não fazer isso. Então eu já te mostrei as zonas e acrescentei uma lista de verificação. Seu trabalho é pensar sobre cada uma dessas coisas usando este mapa. Você deve refletir sobre todas as 7 sessões ao longo do seu dia. Então, esteja você conseguindo ou não o que deseja, deve se conscientizar do motivo disso e, a partir daí, fazer mais ou menos. E se você tiver dificuldade com isso, então descubra o que em você precisa mudar. Esse processo foi como eu fiz todas essas coisas, especialmente esta aqui. Quando estou criando conteúdo, penso sobre o que quero que esse conteúdo faça e para quem estou mostrando. Já experimentei muitas coisas diferentes, e cada uma me dá um retorno diferente. Então eu analiso tudo cuidadosamente e em seguida mudo e evoluo. O mesmo processo se aplica a todas as áreas da sua vida. Você está basicamente se projetando. Você pode baixar o mapa gratuitamente ou comprar o pacote. Pense nisso como uma sessão de coaching pessoal em miniatura. É um sistema de autorreflexão que você pode aplicar a todas essas categorias. Basicamente, o que estou fazendo que preenche essas caixas para a pessoa que estou procurando. Também fiz uma lista do que eu acho que essas áreas representam para a pessoa comum. No futuro, talvez eu faça vídeos para cada área específica. Então, vamos passar pela lista. Vou começar com os homens. Já disse que apenas seja legal e apenas seja você mesmo são os piores conselhos que homens modernos recebem. Isso só faz perder tempo. A maioria precisa começar pelo corpo e masculinidade primeiro. É por isso que eles estão em primeiro lugar na lista. O aspecto mais importante da atração é o físico. Isso basicamente engloba tudo sobre o seu corpo. Agora, há algumas coisas que você não pode mudar, como sua altura ou a simetria do seu rosto, pelo menos não sem cirurgia, o que eu não recomendo. Então você vai focar em estar em forma, se vestir bem, na maneira como age e em cuidar de si mesmo. Eu não tenho fotos de antes de mim mesmo, mas era mais ou menos como esse cara. E esse é basicamente o melhor que já estive. Isso foi há alguns anos. Isso me levou desta área para esta área, daqui para cá, com a maioria das mulheres. A vida mudou. Acho que a maioria dos homens subestima o quanto as mulheres gostam de corpos bonitos. Provavelmente é mais do que nós. Então, eu sempre estava atrás das mulheres, o mesmo grupo de mulheres, com diferentes graus de sucesso, até que um dia mudei de ideia sobre como deveria viver minha vida, mudei minha alimentação, minha rotina de exercícios e minha aparência. E de repente, os mesmos comportamentos de antes começaram a ter resultados muito diferentes com o mesmo grupo de mulheres. Esse foi o meu feedback de que essa foi a grande mudança que fez tudo ser diferente. Então é isso que essa lista de verificação é. São minhas anotações sobre o que você provavelmente precisa
precisa melhorar primeiro. Tenha isso em mente enquanto passo por cada item. Como eu disse, boa forma física é super importante, e se você está ignorando isso, pare. Talvez eu aprofunde esses pontos em vídeos futuros, mas isso é só uma visão geral rápida. A maioria dos homens deveria ganhar massa muscular, perder gordura, e se você consegue pegar sua namorada no colo e carregá-la escada acima. Elas adoram esse tipo de coisa. O próximo item é moda. Se você se veste como esse cara, sim, pode até estar confortável, mas como as outras pessoas vão te enxergar? Comece a pensar dessa forma. Apropriado significa estar o melhor possível para o que você está fazendo. Eu tenho 2 casacos de inverno. Este aqui é para tirar neve. Este aqui é para conversar com garotas. Estar bem arrumado significa que tudo combina entre si. Alguns de vocês estão se vestindo assim. Percebe como nada combina ou está em ordem? É assim que isso fica. Essas coisas não são legais, nada errado com a camisa, só está pendurada nele, parece desleixado. Você não precisa se vestir assim todos os dias, mas geralmente não há motivo para não fazer isso além da preguiça. Pode ser uma camiseta lisa se você quiser. O importante é que as cores combinem e que a roupa sirva bem no corpo dele. Ser expressivo é dar um toque da sua personalidade. De novo, esse cara tem um pouco disso aqui. Eu usava isso. Eu recebia elogios. Descubra o que funciona pra você. Veja como não ser expressivo. Ele me lembra, tipo, um velho amigo. Esse cara é em forma, a camisa serve bem, está com postura ereta, é medianamente atraente, tem corte de cabelo decente, mas fez questão de usar camisa de nerd e óculos de autismo, e isso arruinou as chances dele. Muitos caras não gostam desse conselho. Eles dizem, quero que ela goste de mim pelo que eu sou. Mas lembre-se, se você mostra isso para as pessoas, é isso que você recebe. O que você está mostrando para as pessoas? O que as pessoas pensam e sentem sobre isso? Como elas reagem? E o que você acha disso? E o que você pode mudar? Maneirismos. Você precisa ficar com a postura ereta, falar como um homem e parar de fazer coisas que são nojentas ou irritantes. Alguns de vocês andam por aí curvados assim, com seus óculos de autismo, e isso não é nada atraente. Eu tive um cliente que era muito alto e muito inteligente, mas ele era excitável demais. Durante toda a sessão, tudo o que ele falava assim, muito rápido e... Meu Deus, olha ali, e as garotas não gostam disso. Isso é um motivo razoável para causar repulsa. Ele é afetado demais pelos próprios pensamentos e ideias. Esse cara, de novo, meio que falava assim, como se subisse o tom no final das frases, e eu apontei isso para ele, ele corrigiu e disse que funcionou na hora. Uma coisa que eu fiz foi usar uma câmera para me observar, e eu percebi que ficava muito assim, então corrigi minha postura. Cuidados pessoais definitivamente merecem um vídeo só pra isso. Eu dividi isso em higiene e corte de cabelo. Seu corte de cabelo e barba precisam combinar ao formato do seu rosto. Muita gente erra pensando, quero parecer com aquele cara. E isso nunca vai acontecer. E se você não sabe se o seu visual está funcionando para você, só existe uma maneira de descobrir. Perguntei para mulheres por quem me sentia atraído. O que faço com meu cabelo? E elas me diziam, eu fazia e elas gostavam. Esse feedback é absolutamente fundamental para esse processo de mudança. Eu não sei como falar sobre higiene, mas sei que preciso. Recentemente, conversei com outro coach de relacionamentos e ele disse que chegou ao ponto de perguntar para os clientes: você lava o seu bumbum? Porque alguns deles não lavam. Então eu realmente não sei o que está acontecendo por aí. Basicamente, essa é a minha reação a isso. Então quero apresentar o conceito de higiene perfeita e quero que você use as mulheres como exemplo. As mulheres são meticulosas. Elas tomam banho, depilam, secam o cabelo, hidratam, raspam, esfoliam a pele e passam maquiagem. E fazem isso todos os dias. Você deveria ser perfeito. Você não deveria deixar nada de lado, assim como as mulheres. Isso é o mínimo que você deveria fazer toda vez que sair. Tome um banho caprichado. Penteie o cabelo, escove os dentes, coloque roupas limpas. Não as reutilize. Use desodorante e leve chiclete com você. Tenho recomendações no meu Linktree. Se você não faz isso, provavelmente está com cheiro ruim. E talvez seja por isso que algumas pessoas não gostam de você. Imagine se as mulheres fedessem. Isso é sobre o corpo. Se entrar em forma, vestir-se como adulto, manter postura ereta, falar com confiança, não se perder nos próprios pensamentos e estar sempre apresentável, isso resolve muitos dos seus problemas. Ser engraçado não adianta se for gordo e fedendo. Certo, agora masculinidade, competência e confiança. Depois que você estiver com boa aparência e cheiroso, precisa agir como um homem. Eu detalhei isso na lista de verificação. Poder é um afrodisíaco. Essa é uma frase de Henry Kissinger, e ele deve saber do que está falando. Poder é a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem ou de impedir que aconteçam. Não basta apenas ter ideias. Você precisa ser capaz de torná-las reais. Uma das formas de fazer isso é com dinheiro, e, olha, que Deus te ajude nisso.
Um dos principais motivos pelos quais produzo conteúdo é mostrar como as coisas mudaram e que os homens já não conseguem obter poder pelo dinheiro, o que faz com que as mulheres os rejeitem mais. Se algo acontece com toda uma população ao mesmo tempo, provavelmente não é culpa sua. Só estou te incentivando a não pensar que dinheiro não importa. Importa, e sempre vai importar. Também coloquei a palavra controle aqui porque poder é fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Leia as 48 leis do poder. Eu fiz esses cartões de anotações para mim mesmo. Talvez um dia eu os venda. Ao aplicar esses princípios e mudar como penso sobre mim mesmo e como as pessoas funcionam, comecei a agir diferente, e as pessoas ao meu redor começaram a me dar o que eu queria. Foi bem legal. Status, respeito, importância e dominância, todos são partes da hierarquia e nunca vamos nos livrar disso. As mulheres não querem ficar com esse cara. Se você não consegue chegar ao topo de um grupo do qual faz parte, encontre um grupo em que você consiga chegar ao topo. As mulheres podem dizer que todos deveriam ser iguais, mas isso é só uma estratégia. Eles ainda vão te classificar como homem. Assista Quem é um 10 de novo. Quando você tem status, vai fazer pessoas fracas se sentirem inseguras. Você terá amigos poderosos. Não basta ser um lobo solitário ou um cara legal. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Por fim, habilidades. Elas podem ser práticas ou não. O importante é que você seja bom em algo que ela valoriza. As mulheres gostam mais disso do que daquilo, então elas gostam mais dele do que do outro. Às vezes eu digo para os caras pararem de jogar videogame por esse motivo, e eles dizem, tem algumas garotas que gostam de videogame. Mas isso é uma conta errada. Você não pode simplesmente dizer, alguém por aí vai gostar do que quer que eu me torne. Se é assim que homens e mulheres gostam de videogames ou cubos mágicos, ou seja lá o que for, e você passa todo o seu tempo ficando muito bom nisso, você está agradando só esse grupo. Para confiança, eu coloco postura e presença. Postura é decidir o que vai acontecer, manter isso e deixar claro para ela que você está no controle. Mas isso também precisa trazer algo que ela queira, o que talvez ela não te diga. Este é um exemplo de deixar ela definir a postura e então você seguir, e ela não gosta disso. Em outras palavras, você não pode simplesmente mandar nela. Você precisa ser capaz de melhorar a vida dela sem sempre perguntar como. Presença é o quanto você se faz presente nas suas interações. Esses exemplos anteriores são de má presença. Esse cara não se sente bem em ser visto, e aquele ali está perdido no próprio mundo. Esse cara tomou muitas decisões sobre quem ele quer ser, mas elas não faziam as mulheres sentirem confiança nele. Aqui está o cara de alto status do vídeo Quem é um 10 de novo. Ele está dizendo, eu sou incrível, eu faço as coisas acontecerem. Se você estiver perto de mim, coisas boas vão acontecer com você. Ele não está apenas dizendo, eu gosto de relaxar. Então, masculinidade é ser capaz de criar o que você quer, evitar o que você não quer e mostrar que você é o cara que faz as coisas acontecerem. E esse é todo o eixo do bad boy. Pareça bem e faça coisas boas acontecerem. Quando você se tornar popular, vai precisar começar a tratar as mulheres bem para mantê-las por perto. Isso vai significar investir valor, parecer bem e fazê-la parecer bem, reservar seu investimento para ela e adaptar sua vida às necessidades dela. A galáxia dos bônus é basicamente 1 milhão de pequenas coisas que você tem, mas não necessariamente que você é. Investimento é tudo o que você dá para ela. Tempo é o tempo que você passa com ela, mas também significa o tempo e o dinheiro que você está colocando à disposição. É por isso que as mulheres gostam de alianças de casamento caras. Isso prova que você investiu muito do seu tempo. Eu dei para alguém um cartão de Dia dos Namorados feito à mão, e ela gostou mais do que qualquer coisa em que eu gastei dinheiro. Atenção é elogiar, notar, aprovar e valorizar. Isso significa fazê-la se sentir uma estrela. É por isso que as redes sociais são tão prejudiciais. Elas fazem com que a atenção que damos a ela seja menos poderosa. Seja o que for que ela faça, deixe claro que gostou. Corte de cabelo bonito, obrigado pelo jantar, adoro como faz isso. Qualquer coisa que ela goste em si mesma. Não preciso falar de dinheiro. Quanto mais você tem, mais elas ficam. Energia é o quanto você impulsiona o relacionamento para frente, rumo ao quando posso te ver de novo e ao final feliz, não ao e aí, sumida. Você não pode estar sempre ocupado e ainda assim ter um relacionamento. Se você quisesse, você faria. Mesmo que você dê tudo isso a ela, ainda precisa ser próximo pessoalmente. Proximidade emocional não significa chorar e ser fraco. Significa contar a ela coisas mais profundas sobre você, como o que você sente sobre arte ou sobre um filme que estão assistindo juntos. Ou pode ser algo simples como, eu adoro assistir esse pássaro com você. Essa conexão precisa existir. A apresentabilidade é a sua reputação e o quanto você a faz parecer bem.
É como se fosse a versão do cara legal do status. Não é sobre quanto poder você tem, mas sim o quanto você é simpático. Então, status é o quanto as pessoas precisam de você por poder, favores ou algo assim, e a apresentabilidade é o quanto as pessoas acham que você é um cara incrível. Eu costumava organizar eventos importantes na cidade e as pessoas vinham até mim e diziam: "Você pode me fazer um favor?" Eu era um cara que valia a pena conhecer. Isso é status. Eu também costumava dar caronas de graça para as pessoas pela cidade porque eu tinha um carro e era fácil. E as pessoas diziam: "Ele é um cara tão legal." É um tipo diferente de ser um cara que vale a pena conhecer. É bom ter ambos, se você puder, mas é melhor ser temido do que amado, se não puder ser os dois. Então, acho que Maquiavel concorda comigo que esse lance de bad boy importa mais. Sua vida deveria ser assim. Lealdade é algo bem simples. Lealdade é o quanto ela acredita que você está guardando todo o seu investimento para ela. Coloquei padrões de namoro e encerramento aqui, porque você não pode ficar preso a relacionamentos antigos. Desenhei essas garotas do seu passado todas separadas, enquanto os caras na caixa da pureza estão juntos em um grupo. E para o presente coloquei foco porque ela não vai querer ver você investindo em outras garotas. Todas as palavras necessárias estão na caixa. Coloquei muitas coisas para a galáxia porque é uma galáxia. O motivo de ser um bônus é porque não são coisas que você é, mas sim coisas às quais você tem acesso ou que acontecem com você, como o lugar onde você cresceu ou se você tem um apartamento no ponto perfeito da cidade. Para as mulheres, isso pode importar bastante. E, novamente, tudo vai girar em torno das coisas que ela gosta. Então, se você é um homem, há muito que pode fazer para se auto-maximizar. Você pode melhorar sua aparência, pode fazer as coisas acontecerem. Lembre-se, esse cara era popular porque ele tinha isso. E então, uma vez que você tem coisas, você compartilha suas coisas. É simples quando você pensa dessa forma. Tenha boa aparência, faça coisas boas acontecerem e compartilhe-as. Para as mulheres, infelizmente, auto-maximizar é muito mais difícil porque simplesmente não há tanto que se possa fazer. Basicamente nada disso te dá pontos e é por isso que o feminismo é estúpido. Você diz: "Ei, olha tudo o que eu fiz." E nós dizemos: "Ok, para que você precisa de mim?" E você responde: "De nada." Nós dizemos: "Ok." Você pergunta: "Onde estão todos os homens bons?" Mesmo que os homens prefiram mulheres prestativas, colaborativas financeiramente e confiáveis, você não consegue compensar essas outras coisas como nós conseguimos. Novamente, para as mulheres, a aparência é o mais importante e não vou entrar em detalhes sobre como maximizar a aparência feminina, só lembro que sua aparência coloca um limite rígido na categoria em que te colocamos. Os homens geralmente sabem na hora. Nós pensamos: essa garota poderia ser pra mim. Essa garota nunca passaria daqui. A gente sabe só de olhar. Então, algo importante que as mulheres precisam entender é que os homens podem compensar a aparência com esforço. As mulheres geralmente não conseguem. É difícil subir, fácil descer. Cada cara vai valorizar essas coisas de forma diferente. Por exemplo, eu preferiria ficar com uma mulher nota 5 em aparência e 10 em personalidade do que o contrário, mas nós simplesmente não funcionamos do mesmo jeito que as mulheres. Se eu acho que você é um 4, por exemplo, você nunca vai passar daqui, não importa o que faça. Então, tentar conquistar um valor mais alto como um homem não vai funcionar muito bem. Então, se você não quer acabar nesses quadrantes inferiores, sua melhor estratégia é começar com os homens que gostam de você e depois eliminar os que você não gosta, em vez de começar com os homens de quem você gosta e depois eliminar aqueles que nunca vão se esforçar. Essa estratégia faz com que as mulheres passem anos e anos presas aqui, sem nenhuma chance de sair. Eu coloquei a modéstia sob o corpo para as mulheres porque geralmente vocês não têm problemas com moda, exceto quando a sua ideia de moda é ficar quase nua na frente de 1000 desconhecidos bêbados. Então, da mesma forma que a lealdade é o quanto ele reserva do investimento dele para você, a pureza seria o quanto você reserva seu corpo para ele. Vou falar sobre pureza mais adiante. Então, mesmo que o seu corpo seja a parte mais importante da atração, sua personalidade é a parte mais importante para formar um relacionamento. Vamos começar com ser interessante. Veja como isso não deve ser. Ela foi perguntada o que ela traz para a relação. Isso é o que eu trago. Bronzer, pó, meu cartão, protetor labial, escova de cabelo. Então, basicamente, ela está dizendo só isso. A maioria das mulheres não pode se dar ao luxo de fazer isso. Nem toda mulher vai precisar dar apoio financeiro, mas tem que ser muito bonita se não tiver nada disso. Eu disse aos homens para desenvolverem habilidades que as mulheres gostam, e você não precisa de habilidades. Deve ser capaz de falar sobre coisas que ele gosta. Conheci uma mulher na minha vida que sabia falar sobre esse livro e nunca vou esquecê-la. Coloquei aqui como positivo. Parece que muitas mulheres modernas acham admirável ser difícil. Veja como isso é.
As mulheres não estão mais em sua energia feminina. É, porque vocês não ganham mais o suficiente para nos sustentar. Então temos que ir para o mercado de trabalho e ser masculinas. Isso significa que se eu estou fazendo isso, não estou fazendo nenhuma dessas outras coisas. Essa é uma estratégia perdedora. Vivemos tempos difíceis. Pouquíssimas de vocês vão encontrar um provedor. Basicamente, temos esse tanto de mulheres correndo atrás desse tanto de homens. Suas chances não são boas. Então, se você encontrar alguém do seu nível que precisa que você contribua, tratá-lo como se ele não merecesse essas coisas é simplesmente autossabotagem. Isso me leva ao ponto de ser apoiadora. A maioria das casas hoje tem dupla renda. Cresça e lide com isso. A maioria das mulheres quer um homem que ganhe mais, mas também querem receber igualmente, e a matemática não fecha, como já discutimos. Essa mulher me bloqueou por causa da minha resposta ao vídeo dela, mas nele, ela disse que quer apoio emocional de um homem, mas não quer ser a terapeuta dele. O que diabos isso significa? Mulheres modernas parecem acreditar que é sinal de força negar essas coisas, quando na verdade é exatamente isso que estamos procurando. Por fim, coloquei Sun. Não consigo te dizer quantas mulheres conheci que descontaram em mim os traumas emocionais de relacionamentos passados e não admitiam que era isso que estavam fazendo. Uma vez, tive uma terapeuta que disse que mulheres acima de certa idade eram menos propensas a mudar porque não assumiam responsabilidade. Foi um grande aprendizado para mim. Não ignore essas coisas. Apenas use o mapa para fazer uma autorreflexão. Por fim, pureza. As coisas desta lista são algumas das formas que usamos para medir a probabilidade de algo assim acontecer. É bem importante que isso não aconteça. Ser material não se define por roupa. Isso é uma ilusão poderosa. Ninguém quer que sua esposa se vista assim, e isso não está te aproximando da zona de esposa. Então, eu te dei um mapa do que as pessoas procuram, um mapa para seus desejos, seu ego e suas decisões, e uma estrutura de como começar a mudá-los. Mal posso esperar para ver o meu feedback. Quer mais matemática? Acesse itsshowmemath.com e assine a newsletter para receber novidades exclusivas, mais vídeos e outros conteúdos.